capítulo 7. Mas não leu o livro, tem que ter referência, ficar em pé para ler a Bíblia. Você lê a Bíblia na tua casa em pé o tempo todo? Não, você lê sentado, né? Questão de costume. Lucas capítulo 7, versículo 18. Versículo 17. Diz assim: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, de Jesus, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Me dê toda a sua atenção, preste o máximo de respeito por esse momento. Eu queria que o irmão do computador me ajudasse, deixasse na pausa ali, congelasse nisso aí mesmo, para não colocar outro anúncio e alguém prender, tirar a atenção. E os irmãos que já beberam água, por favor, não bebam mais, não vá mais ao banheiro. Me dê toda a sua atenção, para você também não tirar a atenção de outras pessoas. As irmãs e os irmãos que têm seus filhos, seus bebês, seus nenéns, criança é um pouco difícil de segurar, porque é tudo elétrico, né? Mas o máximo de ordem que você puder ter neste momento, eu vou te agradecer, e a tua alma também vai agradecer muito. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, o texto que a gente acabou de ler, ele revela, ele mostra a olho nu uma dúvida que estava no coração de João Batista. João Batista estava no cárcere. Ele estava preso porque denunciou o pecado de Herodes, o adultério de Herodes. E lá naquela prisão, naquele cárcere, uma dúvida chega no coração de João Batista com relação ao ministério de Jesus. E tendo essa dúvida, ele manda os seus discípulos anunciar, perguntar para Jesus se Jesus era de fato quem ele tanto falava. Aí Jesus diz assim: diga para João que tendes visto e ouvido, que os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Nós conhecemos o ministério de João Batista. O ministério de João Batista ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ou seja, veio para preparar os ouvintes do Senhor Jesus. Veio para preparar um povo para o Senhor Jesus. Ou seja, ele veio para abrir o caminho, para abrir a porta para Jesus passar, pregando o Evangelho do arrependimento, a mensagem do arrependimento. Pensa numa mensagem dura, era a mensagem de João Batista. E o homem só tinha mensagem dura.
Gente do céu, todo dia era a mesma mensagem. E o pior não, e o bom é que todo culto no deserto, todo culto na igreja do deserto, a igreja estava lotada. A Bíblia diz que grandes multidões iam ter com João para ouvir a mensagem e ser batizado por ele. E sabe qual que era a mensagem de João Batista? Era bem boazinha, era assim, ó: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Essa era a mensagem mais pentecostal de João Batista. Imagina você ouvir isso todo dia. E era a mensagem de João Batista. Imagina chegar no culto de segunda-feira e João Batista está pregando lá no deserto. E qual é a mensagem? Raça de víbora, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Terça-feira, qual era a mensagem de João Batista? Raça de víbora, eis que o machado está posto à raiz da árvore. Arrependei-vos e convertei-vos. Quarta-feira, chegava alguém para João e dizia: João, chegou gente que não é conhecida na igreja, João. Chegou um prefeito na igreja, João. Prega meio que maleável, não prega duro não, João. Chegou alguém importante na igreja, João. Não prega essa mensagem dura por causa da alminha, né? Senão a alminha vai se assustar. Aí João olha e diz: esse prefeito aí, esse moço importante quer ir para o céu? Quer? Então vai ouvir. Raça de víbora, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Quinta-feira, alguém chega no culto de João. A igreja está mais lotada, João. A igreja está mais cheia, João. É a oportunidade da gente criar uma igreja sede aqui no campo, João, aqui no deserto. Sabe o que é que tu faz, João? Não prega muito duro não, João, para não perder as alminhas e os membrinhos, João. João diz: esse povo quer ir para o céu? Eles querem, então vai ter que ouvir. Raça de víbora, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Sexta-feira, a mesma coisa. Sábado, a mesma coisa. E domingo, a mesma coisa. E João não mudava a mensagem? Não. Por quê? Porque João recebeu uma responsabilidade diante de Deus. João tinha um caráter. João tinha uma vida com Deus. João recebeu um ministério. E não é porque vinha mais gente na igreja que João tinha que mudar a mensagem só para agradar alguém. E não é porque tinha gente importante na igreja que João ia mudar a mensagem do Evangelho de Deus para que aquele alguém continuasse na igrejinha. Porque se aquele alguém continuasse na igreja, quisesse céu, de fato ele ia comer a comida que o rei estava mandando para comer. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. E era essa a mensagem. Mas antes de chegar nisso aqui, João era uma promessa de Deus. João nasceu de um milagre. Sabe por quê? Elimelec, seu pai, Zacarias, melhor dizendo, seu pai de João Batista, sendo sacerdote na casa do Senhor, ele, com a sua esposa, já eram avançados de idade, não tinham filhos, porque a mãe de João Batista era estéril, Isabel era estéril. Porém, mesmo assim, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel viviam irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Capítulo 1 do livro de Lucas, versículo
6. E eram ambos justos perante o Senhor. Imagina que casal bonito. Tanto ele quanto ela eram crentes fiéis, eram servos de Deus, eram tementes ao Senhor e viviam irrepreensivelmente diante de Deus e diante de todo o povo. Aí, porém, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Só que havia uma promessa. Isabel sendo estéril, segundo a cultura, um casal que não tem filhos significava não ter a bênção de Deus. Segundo a cultura judaica, não ter filhos representava não ter a bênção de Deus. Porém, mesmo sem Isabel ter a bênção de Deus, mesmo sem aquele casal ter a bênção de Deus, eles continuavam justos, eles continuavam crentes, vivendo irrepreensível na presença do Senhor. Ou seja, mesmo sem eles terem a bênção de Deus, eles eram uma bênção. Mesmo sem ter a bênção, eles eram uma bênção. Mesmo sem ter a bênção, eles eram uma bênção. Aleluia. E pode isso, meu amigo? Pode. Você pode não ser rico, pode não ter o que comer hoje, mas se é justo diante de Deus, você é uma bênção. Pode não ter o carro tão desejado, mas se você é uma bênção, é assunto encerrado. Você pode não ter a bênção de ter o teu nome conhecido, mas se você tem um caráter na sua igreja, você é uma bênção. Porque na verdade, crente que serve a Deus para ir para o céu, não serve a Deus pela bênção que Deus pode dar. Crente que é uma bênção, serve a Deus pela bênção que Deus já deu. Qual, irmão Leonildo? Pecado perdoado e nome escrito no livro da vida. É por isso que não somos uma bênção, porque temos a bênção do pecado perdoado e do nome escrito no livro da vida. E Caim só tive Zacarias exercer lá a função sacerdotal, e ele vai entrar no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício. E quando ele está chegando no altar do incensário para oferecer, o povo ficava lá fora esperando a fumaça subir, e o povo ficava esperando Zacarias voltar. Mas lá vai Zacarias oferecer o sacrifício, e Zacarias vai assim, ó, calado, sem dizer nada. E o povo lá fora esperando. Quase 400 anos sem ninguém ter visão de Deus, sem ninguém ouvir voz de Deus. E lá vai Zacarias oferecer, queimar incenso. De repente aparece um varão no lado direito do altar do incensário, e aquele varão dá um grito: Zacarias! Mas Zacarias não estava orando. Zacarias estava entrando calado, mas Zacarias tinha um desejo no coração. Zacarias tinha um desejo no coração de ser pai. Só que Isabel era estéril, e o anjo chega para fazer a promessa. Aleluia. Sabe o que é que Zacarias estava fazendo? Aquele ato que ele estava fazendo, ele estava como se fosse intercedendo pelo povo. Apresentar um incenso para ser queimado, e o povo olhar a fumaça e dizer: fomos perdoados. Isso quer dizer intercessão pelo povo. Enquanto Zacarias está lá intercedendo pelo povo, o anjo diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Eu sei que tu não está pedindo para ti, tu está intercedendo pelo povo. A tua oração foi ouvida.
pelos outros, tu precisando. Tu precisa, mas isso não é prioridade para ti, aleluia. Então eu vou te abençoar. A tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, vai dar a luz um filho, e tu vai colocar o nome dele de João. A promessa era tão grande que Zacarias se assusta, gente. Zacarias fica assustado. E ele diz assim: mas como vai acontecer isso? Eu já sou avançado de idade. E tem mais, a minha mulher é estéril. Sabe o que é que o anjo Gabriel diz? O anjo diz assim: eu sou o anjo Gabriel que assisto diante de Deus, e eu desci, eu fui enviado para trazer-lhes as boas novas. Gente, Gabriel faz a promessa, o anjo Gabriel faz a promessa. Não temas, Zacarias, Isabel dará à luz um filho. Zacarias duvida da promessa, porque era uma promessa grande. E Zacarias diz: mas como? Não tem como. Aí o anjo diz assim: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado para trazer-lhes essas boas novas. Sabe o que é que isso quer dizer? O anjo estava fazendo a promessa e Zacarias: mas como? Aí o anjo disse: você não sabe quem eu sou, não? Você já me viu alguma vez na sua vida? Você não está vendo que eu não sou desse mundo? Eu sou Gabriel, meu filho. Eu desci lá do céu para te fazer essa promessa, e mesmo assim tu não está acreditando. Mas como tu não creu, ficarás mudo até o cumprimento de toda esta promessa. Sabe o que é que acontece? O povo está lá do lado de fora. Zacarias está demorando. Cadê Zacarias? Porque Zacarias tinha que voltar depois de ter oferecido e dar a bênção habitual para ele, que está escrito em Deuteronômio. Zacarias tinha que levantar as mãos para cima depois do sacrifício, depois do incenso queimado, e o povo olhar para Zacarias e Zacarias dizer: que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas como abençoar o povo sem voz? Como abençoar o povo mudo? Não tinha como abençoar o povo. Por quê? Porque ele estava sem voz, por causa da sua incredulidade. E por causa da sua incredulidade, naquele dia o povo ficou sem a bênção habitual, só por causa da incredulidade do sacerdote. Eita! E o que nós temos de sacerdotes incrédulos nos dias de hoje, o que nós temos de pastores crus, que não crê mais nos mistérios de Deus, que não acredita mais em visão, que não acredita mais em profecia. Se Deus levanta um vaso, já toca a campainha: isso aí é carne, sabe? Aí acabam ficando mudo, não abençoam mais a igreja, não diz: deixa Deus usar, deixa Deus tomar. Sabe por quê? Porque é incrédulo, acaba ficando mudo. O crente vem para a igreja e volta para casa sem a bênção de Deus. Mas nesta noite, a incredulidade de muitos líderes não vai vencer a nossa fé. Levante a tua mão para cima, que eu quero abençoar a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E quem diz glória? Zacarias está mudo, não dá para abençoar o povo.
enjoar. Zaca, vem cá, Zaca. Eu estou sentindo um negócio esquisito. Imagina uma velhinha grávida. Eu estou sentindo um negócio estranho aqui, Zaca. Aí Zacarias diz: eu já sei que é isso. É a promessa já se cumprindo. Zacarias diz no espírito, tá? Que ele estava mudo. Eu já sei o que é isso. Zacarias. Tá. Isabel, ó, menino. Passa um tempo, o mesmo anjo Gabriel desce lá em Nazaré. Estava longe. E tem uma moça por nome Maria. Sabe lá Deus o que ela estava fazendo? Estava no moço, canta meu povo, alegra meu povo. Aqui aparece o Gabriel. Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eis que em teu ventre concebirá. Maria olha assim. E darás luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria fica mais abismada, considerando que saudação seria aquele. Quem é esse homem? É um anjo de Deus. Aí Maria olha e diz assim: como se fará isso? Gente, eu não conheço varão. Como é que vai acontecer isso? Não conheço varão. Você está entendendo o mistério? Não conheço. Como? E o anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Tem horas que Deus olha para nós e faz cada promessa que a gente olha e diz: isso é absurdo. Vem cá, Deus. Porque repousa sobre ti uma grande promessa e tu diz: não tem nem como. Repousa sobre ti algo tão grande. Aleluia, glória a Deus. E tem horas que tu diz assim: não tem nem como, não vai se cumprir. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho quem faça por mim. Às vezes tu diz igual a Maria: eu não conheço varão. Em resumo, trazendo para nós: mas eu não conheço ninguém que tenha nome que possa levar os meus nomes nas igrejas. Mas eu não conheço, eu não tenho um pastor na família que possa dizer o meu nome para os outros pastores. Eu não conheço ninguém que me dê um empurrãozinho para me levar para cima e para baixo. Aí o anjo sabe o que é que ele está dizendo: tu não precisa de homem para que a promessa se cumpra. E do que é que eu preciso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Tu não precisa de homem para soprar o teu nome. Tudo o que tu precisa é do Espírito de Deus, porque o homem decepciona, mas o Espírito cumpre. Recebe.
Eis aqui a tua serva, faça-se conforme a vontade do Senhor. Passado um tempo, Maria vai lá visitar Isabel. E quando Maria chega na casa de Zacarias, bate na porta, lá está a velhinha, ó, alisando a barriga. Sabe o que é que acontece? Eita glória! Maria diz assim, ó: Shalom, Isabel. E a Bíblia diz que com a saudação de Isabel, de Maria, Isabel foi cheia do Espírito Santo. E o bebê, ó, lá dentro do... Isabel foi cheia do Espírito Santo. E João Batista pulava no ventre. Aí, sabe o que é que Isabel disse? E isso aqui é lindo. Isabel disse assim: que honra eu tenho para que venha me visitar a mãe do meu Salvador. Isso é demais! Isso é incrível! Isso é espetacular! Gente, Isabel, Maria chega assim: Shalom, Isabel. Shalom. Por causa da saudação, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Os crentes de hoje Isabel, Maria chega lá na casa da... Shalom, Isabel! Isabel é tomada pela glória, pelo Espírito. Porque crente cheio do Espírito, até saudação dele enche o outro irmão. Você já viu crente cheio do Espírito, até num abraço o outro sente paz. Aí o que Isabel disse é espetacular. Isabel vai dizer assim: que honra que eu tenho para que venha me visitar a mãe do meu Salvador. Gente, Isabel sabia que João Batista chegaria primeiro. João Batista nasceria primeiro e Jesus, o filho de Maria, viria depois. Mas mesmo assim ela disse: que honra eu tenho para que venha me visitar a mãe do meu Salvador. Isabel sabia que o ministério de João Batista seria muito forte, mas ela também sabia que o ministério do filho de Maria seria bem maior do que o ministério do filho dela. Isabel sabia que João Batista viria só para abrir o caminho e que o filho da sua companheira viria para passar pelo caminho. Mas mesmo assim Isabel diz: que honra que eu tenho para que venha me visitar a mãe do meu Salvador. Sabe o que é isso? É crente vacinado e a seta do ciúme não atinge o seu coração. O que nós estamos enfrentando hoje é ciúme. Eu cheguei aqui primeiro, hein? João Batista vai chegar primeiro e ninguém toma o lugar dele. Aí fulaninho agora está cantando: pastor, puxa o tapete dela. Mas Isabel não. Isabel disse assim: que honra que eu tenho para que venha me visitar a mãe do meu Salvador. Isabel estava dizendo: o teu filho vai chegar depois, mas mesmo assim ele é maior que o meu. Deus continue te abençoando. Isabel estava dizendo: se Deus está te usando, Deus continue te abençoando. Se alguém está cantando mais que eu, Deus continue te abençoando. Se alguém está pregando mais, Deus continue te usando. Recebe a presença de Deus. Jesus precisa
para circuncidar o menino. Todos diziam e chamavam o menino de quê? De Zacarias. Eu vou ler para você dizer que eu estou pregando heresia. Capítulo 1, versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, eles chamavam Zacarias, o nome do seu pai. Porque segundo a cultura, era assim: se até o dia de vir circuncidar o menino, os pais não tivessem dado nome, o nome do menino seria o nome de alguém da família. Teria que colocar o nome de alguém da família, de alguém da linhagem. É por isso que o povo chamava o guri, o menino, de Zacarias, o nome do pai. Aí Isabel diz assim: não, o nome dele não é Zacarias, o nome dele é João. O menino já tinha nome. Mas como o povo sempre é ligado a culturas, o nome dele vai ser Zacarias, porque não tem. Aí alguém diz assim: mas por quê? Versículo 61. Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Ou seja, não pode botar o nome de João se não tem João na família. Então bota Zacarias porque tem Zacarias na família. A mesma coisa que o pastor, que eu contei a história ontem, falou: tem pastor na tua família? Não. Tua mãe era uma prostituta? Era. Teu pai era um cachaceiro? Era. Mas Deus me escolheu e já me deu o nome. Não chama de João porque não tem João na família. Não consagra ele porque não tem ninguém conhecido. Não coloca ele porque não tem uma costa quente para que o ministério dele cresça. Não coloca ele na lista porque não tem ninguém conhecido na família. Não tem pastor na família, então não consagra pastor. Não tem missionário na família, então não consagra. Mas se Deus desde o ventre já escolheu, você vai ser quem Deus já determinou desde o ventre da tua mãe. E não o que alguém está dizendo: ele vai ser cachaceiro. E Deus: não, ele vai ser um vaso na minha mão, ele já tem nome. Esse menino vai para as drogas. E Deus diz: não, ele vai ser profeta, eu já dei um nome para ele, o seu nome é João. João. Aí perguntaram para Zacarias: Zacarias, qual é o nome do menino? Zacarias: pega uma tabuinha e vai escrever. E escreve: seu nome será João. Quando ele disse seu nome será João, a boca de Zacarias abre novamente. E Zacarias agora está falando. O menino João Batista agora vai para o deserto, crescer no deserto, viver no deserto, pregar no deserto, profetizar no deserto, ter experiências com Deus no deserto. Quantas experiências João Batista teve? Uma delas, Deus dizendo para João Batista sobre aquele que tu vi descer, o Espírito Santo: este é o meu filho. Quantas experiências João teve? E está lá João pregando no deserto e batizando o povo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aí aparece em cena o Cordeiro de Deus, com 30 anos de idade. A Bíblia só menciona que Jesus nasce, o Emanuel, e aos 12 anos o menino estava no templo. E os doutores se maravilharam com a sabedoria do menino Jesus. O doutor perguntava, Jesus respondia. Jesus perguntava, o doutor não sabia responder. E eles se maravilhavam com a inteligência daquele menino.
Aí aparece Jesus. A história não conta mais nada, dos 12 anos até a hora que Jesus aparece. Jesus está escondido, Jesus está entre família, Jesus está estudando, Jesus está na comunhão de sua casa, Jesus está com seu pai, com a sua mãe, na profissão trabalhando. A história não conta, mas o seu pai, a Bíblia o chama de carpinteiro, o chama Jesus de carpinteiro. Esse tempo todo que Jesus não aparece, quando ele está com a sua família, trabalhando, estudando, e depois Jesus aparece. O ministério de Jesus durou 3 anos apenas. Digamos que de 100% do ministério de Jesus, da vida de Jesus, 30%, não, 10%, ele gastou, ele usou em poder, em cura, em libertação, em transformação. E os outros 90%, irmão Leonil, Jesus está escondido, Jesus está entre família, Jesus está trabalhando. Ele investe 30 anos da sua vida com a sua família, nos estudos, no trabalho, e 3 anos da sua vida curando, pregando, batizando, libertando. Ou seja, 90% ele está com a família e 10% ele está pregando, curando, batizando. Isso é um tapa na cara dos nossos itinerantes de hoje, que invertem em quadro, gastam 90% pregando, viajando, enchendo o bolso de dinheiro, e 10% com a família com saudade, e 90% é a vida inteira pregando e não tem tempo para a família. Enquanto Jesus investe 90% em caráter, 90% em união, 90% em amor e 10% em poder. Tem pregador investindo 90% em poder e 10% em caráter. Jesus foi o maior professor, só não aprende com ele quem não quer. E lá vem Jesus, enquanto João está dizendo: ei, suas cobras, tudo já se converte, todo mundo, senão vai tudo para o inferno. Lá vem o Cordeiro de Deus, e João está ali, raça de víbora: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. E ele olha assim para o lado, lá vem Jesus de mansinho. Ele chama a atenção do povo e diz: gente, vocês não sabem quem acabou de chegar. Quem, João? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Jesus vem para ser batizado. João diz assim: mestre, eu quem deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aí Jesus diz: João, é necessário que assim aconteça para que se cumpra tudo o que está escrito. Se eu imagino João, eu não imagino João Batista batizando. Se eu fosse João, eu batizava Jesus bem devagarinho, só para ficar só olhando para ele. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus vai emergindo das águas batismais, os céus se abrem, o Espírito de Deus se manifesta, é uma forma corpórea de pomba. A voz de Deus ecoa e todo mundo ouve: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Alguém olha e diz: João, o povo está acompanhando o homem, o povo está indo embora, João, o povo está indo embora. Aí João diz: ei, gente, para com isso, é necessário que ele cresça. É ele o Messias, é ele o Cordeiro de Deus. Eu vim só para abrir o caminho e ele veio para passar. É ele. O tempo se passa e de repente no culto da igreja no deserto, lá vem Herodes. Ei, lá vem Herodes. E tem mais alguém no carro. E não é a mulher dele. João Batista, ó. Herodes. E quem é que está lá no carro? A mulher dele, não, peraí. João Batista sai correndo. Ele diz: Herodes! Não te é lícito casar com a mulher do teu irmão. A mulher no carro fica endemoniada, mas não faz nada, porque Herodes temia a João Batista por causa do caráter e da multidão que seguia João Batista. Um belo dia, Herodes está dando uma festa e Herodes está bêbado. Salomé começa a dançar no meio do salão, a sensualizar no meio do salão. Isso aqui, eu não sei se nem vai dar glória a Deus, mas não tem problema não. Salomé começa a sensualizar no meio do salão, e Herodes, cheio de cachaça, diz assim: moça, pede o que tu queres, e até metade do reino te será dado. A moça, induzida pela sua mãe, diz assim: eu quero a cabeça de João Batista. Sabe o que está acontecendo hoje? Alguns Herodes, denominados pastores de igreja, cheios, embriagados com o vinho em que há contenda, vazios do espírito, permitem e deixam as nossas jovens vestirem como quiserem, vir sensualizando na igreja, e o profeta não pode pregar o que Deus quer falar. Sabe por quê? Porque a mocinha vai falar para o pai que não gostou do que ouviu do profeta. Aí sabe o que é que acontece? O pai, boca mole, chega para o pastor e diz: pastor, se o senhor trouxer fulano de tal para pregar de novo, eu não dizimo mais na igreja. Aí o pastor, embriagado com vinho que é a contenda, sem temor de Deus, acaba matando o profeta. E Herodes não teve outra escolha, atendeu o pedido. E agora está lá João Batista preso no cárcere. Eita! E como ele está preso, a dúvida veio agora pesar na sua mente. João Batista agora está preso, sabendo que dali ele não iria sair mais com vida, sabendo que dali ele iria para a morte. Alguns passos ele estava da morte, sabendo que iria morrer. Os discípulos de João estão acompanhando o ministério de Jesus, tudo que está acontecendo através do ministério de Jesus. E os discípulos de João chegam para João e contam tudo o que está acontecendo. João, aquele moço que tu batizou lá no rio, ele está batizando, ele está curando.
Tem gente que é cega, está voltando a viver. Demônios saem, leprosos começam a andar direito, leprosos são curados, aleijados andam direito, recebem novas pernas. Aí João olha e diz assim: ei, eu estou com uma dúvida grande, eu estou com uma dúvida tremenda. E João diz assim: vai lá onde ele está, vai lá onde está Jesus, e pergunta a ele: és tu que havia de vir ou nós esperamos outro? Gente do céu, és tu quem havia de vir ou nós esperamos ainda outro? Gente do céu, João agora está em dúvida com relação a Jesus. E quantas experiências João teve no deserto? João ouviu a voz de Deus dizendo: sobre aquele que tu vi descer, sobre ele o Espírito Santo batiza, este é o meu filho. Quando João batizou, João teve a experiência de ver o Espírito de Deus em forma corpórea de uma pomba, ouvir a voz de Deus dizer: este é meu filho. João pregou tanto sobre Jesus, João profetizou tanto sobre Jesus, e agora está no cárcere. E porque está no cárcere, agora a dúvida chegou. Pergunta se é ele mesmo. Quantas experiências João teve para agora dizer: pergunta se é ele mesmo, ou a gente está esperando o outro? Quantas experiências João vivenciou, comprovando que Jesus era Jesus mesmo, e agora está no cárcere. E porque está no cárcere, numa dúvida terrível, ele manda perguntar se Jesus era Jesus mesmo. Quantas experiências você teve com Deus? Agora, por causa de um cárcere, está na dúvida: será que tu está comigo mesmo? Quantas experiências pela madrugada você já teve com Deus? Aí agora, por causa de um cárcere que você está passando, você está dizendo: mas será? Será que vai ter cumprimento? Será que vai dar certo? Quantas experiências de poder e unção de Deus você já teve? Quantas experiências de revelações de Deus você já teve? Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus te chamar pela madrugada e você dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo. Para agora, por causa dessa prova que você está passando, você chegar e dizer: pergunta se é ele mesmo. Tu está nesse barco meu, Jesus? Eu continuo com o conjunto depois que o congresso terminar ou não continuo? As coisas estão tão difíceis, será que tu está no negócio mesmo, Jesus? Quantas vezes Jesus chegou para você e disse: não temas, porque eu sou contigo? Para agora, por causa dessa provinha que você está passando, você chegar e dizer: será? Quantos vasos Deus teve que levantar para chegar para ti e dizer: grande, é tremendo, eu vou fazer, eu vou até tirar do lugar para colocar você, eu vou salvar para colocar da prova, dizer: será? Foram 3 dias de tanta glória e unção, jovens, que vocês tiveram aqui. Para agora, o cara que está passando, dizer: terminou o congresso, eu acho que eu vou pedir as contas, eu vou sair, não vou mais participar, porque eu não sei se vou conseguir. Será que Deus está nesse negócio?
Quantos homens de Deus teve que usar? Agora você está dizendo, não, acho que não vai dar certo. Só por causa do vento que você está passando. João Batista pregou tanto sobre Jesus. Você profetizou tanto, moço. Você cantou tanta, moça. Cantava que o fogo descia, prega que o fogo desce. Agora, por causa de uma perseguição, você está dizendo, será? Acho que eu vou entregar. Não sei se ele está comigo. E João mandou os discípulos ir perguntar se era ele mesmo. E quando os discípulos chegaram perto de Jesus, está aqui Jesus curando. Os discípulos batem nas costas de Jesus e perguntam, Jesus, sabe João, ele mandou perguntar para o Senhor se é o Senhor mesmo que havia de vir, ou a gente está esperando outro. O versículo 21, se eu não me engano, vai dizer assim, e na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Ou seja, enquanto a dúvida de João Batista está batendo nas costas de Jesus, perguntando se Jesus era Jesus mesmo, Jesus não responde de imediato. Jesus toma uma atitude na mesma hora. Os discípulos estão aqui, Jesus é o Senhor mesmo? Jesus está curando. Os discípulos perguntam, Jesus, mas é o Senhor mesmo? Tem cego recebendo visão. Jesus, João mandou perguntar, tem aleijado andando? Porque enquanto eles estão perguntando, a Bíblia diz que na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Enquanto eles estão perguntando, Jesus não está nem dando bola para a dúvida. Jesus está fazendo milagre. Enquanto a dúvida está batendo nas costas de Jesus, Jesus já está respondendo a eles, fazendo milagre. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Jesus é capaz de fazer só para repreender essa tua dúvida? Milagre. E Jesus vai responder os teus questionamentos fazendo milagre. Jesus vai responder as tuas dúvidas operando milagre. O milagre vai assumir o lugar da tua dúvida. Aí depois do versículo 22 é que Jesus responde dizendo assim: ide anunciai a João que tendes visto e ouvido. O quê? Vai lá. Versículo 22, já estou encerrando. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Os discípulos de João disseram, sim senhor, a gente vai dizer para ele, viu? Lá vai os discípulos de João na portinha do cárcere, naquela janelinha que tem, João, sim, ele disse o quê? Ele disse assim, os cegos veem, os coxos andam, o que mais? Os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciados o Evangelho. Foi isso que ele disse. Mas sabe quando foi que a dúvida de João foi embora? Quando os discípulos de João disseram a última frase. Não foi quando ele disse que os cegos veem, não foi quando ele disse que os mortos ressuscitam, mas foi quando os discípulos disseram a última frase: e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso é sensacional. Isso é incrível. Isso é demais. Sabe por quê? Porque João
João conhecia muito aquela região. Naquela região habitavam muitos bruxos, feiticeiros, que faziam as suas bruxarias e, se possível, até curava cegos. Alguém que era leproso ia lá, saía purificado pela obra dos bruxos, dos feiticeiros. Só que para ser curado precisava pagar primeiro. Eles estavam dizendo: quer ser curado? Eu preciso. Então paga primeiro, e o preço é caro. E muitos não eram nem curados porque não tinham dinheiro para pagar a sua cura. Por isso que João não acreditou de imediato que ele era o Cristo, porque existiam muitos feiticeiros e bruxos na região que faziam, que curavam, mas cobravam para isso. João não acreditou que ele era o Cristo na última frase. E aos pobres é anunciado o Evangelho. João disse: é ele. Tem que ser ele, é ele. De fato é ele. Porque só prega para pobre sem cobrar nada quem tem amor. Isso é coisa do Messias. Só cura sem pedir nada em troca quem tem amor. E isso é coisa do Messias. Só prega sem cobrar nada quem tem amor. E isso é coisa do Messias. Jesus vai fazer milagre nesta noite para repreender a tua dúvida. Jesus é o único que faz milagre nesta noite sem cobrar nada de você. Sabe por quê? Porque Ele te ama de uma... Fica de pé, por favor, fica de pé. Ele te ama de uma forma tão grande que, para que você não se perca, Ele é capaz de fazer milagre para que você insista e continue nessa estrada, nesta caminhada. Foi aí que João disse: é Ele. O que nós temos de bruxo nas nossas igrejas, eu digo sem medo. O que nós temos de feiticeiros nas nossas igrejas, quer que eu pregue na sua igreja? Eu prego, mas deposita 1.000 antes. Isso é coisa de bruxo. Irmão, quanto é que o senhor cobra para vir? 3.000. Isso é coisa de bruxo? Que cobra para pregar o Evangelho? Ah não, mas eu vivo disso. Gente, quer ser melhor que um pedreiro? Quanto é que um pedreiro ganha por dia aqui? 100 reais? A um miserável desse, um bruxo desse, por dia quer ganhar 3.000 reais. Isso é coisa de bruxo. É. E tem mais. E tem mais. Comida enlatada, sem espiga. É coisa de feiticeiro. Não, mas eu vivo da obra. Eu também vivo da obra. Eu também vivo. Eu vivo. Mas cobrar para fazer a obra de Deus é não crer na provisão de Deus. É não crer que todo dia Deus pode mandar o corvo bater na tua porta com pão e carne assada. João acreditou que era Jesus quando Jesus disse: pode dizer para ele que aos pobres é anunciado o Evangelho. João disse: é ele, porque só prega para pobre quem tem amor. Só cura quem não tem dinheiro, quem tem amor. Só ressuscita morto quem tem amor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é capaz de fazer coisas tremendas para que você continue na casa do Senhor. A vontade dele é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus é capaz de fazer coisas tremendas para que alguém olhe e veja que Ele é Deus na sua vida. Já estamos encerrando este trabalho, já estamos encerrando este congresso. E muitos vão começar a contar milagre que Jesus
fez. Muitos vão começar a contar o que Deus fez através desses dias aqui. Alguém estava dizendo, eu estou numa dúvida terrível. Eu acho que quando terminar o congresso eu vou entregar, porque não tem como. E Jesus está aqui dizendo, eu vou fazer milagre antes que você entregue tudo. Eu vou operar milagre antes que você peça divórcio. Eu vou operar milagre antes que você chame a polícia. Eu vou operar milagre antes que você entregue teus filhos à barata para o diabo. Eu vou trazer ele para dentro da minha casa. Eu vou fazer coisa grande. Do caminho do Senhor aqui? Alguém que está afastado? Tem alguém que está afastado aqui? Não tenha vergonha, pode levantar sua mão. Tem alguém que se afastou? Não tem? Eu tenho alguém que não é crente e deseja nesta noite entregar sua vida a esse Jesus que é tremendo, que faz milagres, que faz coisas grandes. Tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida a Jesus? Saia do seu lugar e vem, que eu quero orar por você. Jesus quer mudar a tua vida. Eu tenho alguém que deseja voltar para Jesus, ou que quer entregar sua vida a Cristo. Tem alguém aqui? Nós estamos há pouco tempo do arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo vai subir. Aleluia. Não temos ninguém. O Senhor se prepare para viver alguns dias de milagres nesta igreja. Eu vejo 4 caixões se abrindo aqui. Se abrindo, mas não é para a morte. Deus está dando vida a gente importante dessa cidade. Deus está dando vida a gente importante dessa cidade, entregando na tua mão. Deste bairro, entregando na tua mão. Jesus está dizendo, eu vou fazer milagre. A igreja de Vila Guaíra vai viver tempos de milagre. Porque tem muita gente duvidosa com relação ao teu ministério aqui. E Deus me mostra 2 pessoas fazendo reunião para colocar o teu nome na mesa, porque estão incomodadas com o que está acontecendo aqui, e dizendo, está na hora de tirar ele. Isso é ciúme, isso é inveja. Mas para Jesus mostrar que Ele é Deus na tua vida, 4 caixões estão se abrindo aqui. 4 pessoas importantes vão ter vida, vão chegar aqui, receba como filho, porque essas 2 pessoas que levou o teu nome à reunião vão ver que Deus é Deus na tua vida e que aqui ainda tem milagre. Esta obra ainda é de Deus. E para a baleia, a dúvida vai ser repreendida, porque Ele é Deus na tua vida, meu pastor. Ele é Deus.